A vida cristã é uma jornada de transformação, onde cada passo é uma escolha entre seguir o caminho do mundo ou abraçar os princípios divinos. Hoje falaremos sobre os pilares que sustentam nossa caminhada em Cristo: a fé, a oração, o perdão, a comunidade e a santidade. Cada um desses aspectos tem o poder de mudar completamente a direção de nossa vida, nos trazendo mais próximos de Deus e nos fortalecendo para enfrentar qualquer adversidade. Se você deseja experimentar uma vida plena, com propósito, paz e a verdadeira liberdade em Cristo, então este é o momento de ouvir e refletir. Prepare-se, pois o que está por vir pode transformar sua vida de maneira profunda e radical. A fé é a base da nossa caminhada cristã. É ela que nos guia, que nos fortalece nos momentos difíceis e nos dá a esperança de que mesmo nas adversidades, Deus está ao nosso lado. No entanto, a fé não é algo que simplesmente recebemos. Ela é construída, cultivada e mantida ao longo de nossa vida. No Evangelho de Mateus, Jesus nos ensina que a fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, é capaz de mover montanhas. Isso nos lembra que não precisamos de uma fé grandiosa para alcançar a ajuda divina, mas sim de uma fé constante e firme. A fé é a chave que nos conecta a Deus e que nos permite perceber sua presença em cada detalhe de nossa vida. Quando enfrentamos desafios, nossa fé é posta à prova. Podemos até questionar a presença de Deus, especialmente quando o sofrimento parece insuportável. No entanto, é justamente nesses momentos que a fé se fortalece. Jesus nunca prometeu uma vida sem dificuldades, mas Ele nos garantiu que estaria conosco em todos os momentos. Quando passamos por tribulações, a nossa fé é uma âncora, nos segurando firmemente na esperança de que Deus não nos abandona. E ao longo do tempo, vamos percebendo que os obstáculos que antes pareciam insuperáveis se tornam pequenas dificuldades, porque nossa confiança em Deus nos dá forças para superá-los. A fé não é apenas um sentimento interno, mas também uma ação. Como nos ensina a carta de Tiago, a fé sem obras é morta. Ou seja, a verdadeira fé se manifesta em nossas atitudes diárias, nas escolhas que fazemos e na maneira como tratamos os outros. Amar ao próximo, perdoar, ajudar quem está em necessidade são formas de vivenciar a fé de maneira prática. Não basta dizer que temos fé, precisamos mostrar isso em nossas ações, vivendo de acordo com os ensinamentos de Cristo. Ao fazer isso, nos tornamos instrumentos da vontade divina, espalhando o amor de Deus no mundo. Para fortalecer nossa fé, é essencial alimentá-la constantemente. A leitura da Bíblia, a oração e a participação na comunidade cristã são fontes inesgotáveis de fortalecimento espiritual. Quando nos distanciamos dessas práticas, nossa fé pode enfraquecer. No entanto, quando nos dedicamos a essas disciplinas espirituais, nossa confiança em Deus cresce. É como cuidar de uma planta. Se a regamos com amor e paciência, ela cresce e floresce. Da mesma forma, nossa fé se fortalece quando a alimentamos com as palavras de Deus e com momentos de intimidade com Ele. Finalmente, a fé nos prepara para a eternidade. Vivemos em um mundo que muitas vezes nos testa e nos desafia, mas nossa fé nos dá uma perspectiva além da vida terrena. Quando mantemos os olhos fixos nas promessas de Deus, sabemos que as dificuldades temporárias não se comparam à glória que Ele nos prepara. A fé nos dá a esperança de que a vida após a morte é cheia de alegria e paz, longe de todo sofrimento e dor. Isso nos motiva a perseverar em nossa jornada, sabendo que o melhor está por vir. A oração é uma das formas mais poderosas de nos conectarmos com Deus. Ela não é apenas uma prática religiosa, mas um momento de intimidade, de entrega e de escuta.
Quando oramos, estamos estabelecendo uma comunicação direta com nosso Criador, algo que nos permite falar sobre nossos medos, ansiedades, alegrias e esperanças. No entanto, muitas vezes, a oração pode ser vista como uma formalidade, um rito que realizamos sem a devida atenção. A verdadeira oração, porém, é aquela em que nos entregamos de coração, buscando não apenas falar, mas também ouvir a voz de Deus em nosso interior. É na oração que encontramos direção e paz, pois Deus fala aos nossos corações e nos revela a sua vontade. É importante entender que a oração não precisa ser algo complexo ou cheio de palavras difíceis. Jesus nos ensinou a simplicidade na oração com a oração do Pai Nosso, que é direta e profunda. Muitas vezes, a fé não está em orações longas ou em grandes discursos, mas na sinceridade com que nos dirigimos a Deus. A oração genuína é feita com humildade, reconhecendo nossa dependência de Deus. Ao orar, não estamos apenas pedindo, mas também agradecendo, louvando e buscando compreensão para os caminhos que Ele preparou para nós. A oração também nos ensina a entregar nossas preocupações nas mãos de Deus. Muitas vezes, carregamos fardos pesados em nossos corações, como preocupações financeiras, familiares ou de saúde. A oração nos oferece o espaço para deixarmos esses fardos diante de Deus, confiando que Ele tem o controle de tudo. Como diz a palavra de Deus em Filipenses 4, 6, 7, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Ao orarmos, entregamos nossas preocupações a Deus e Ele nos dá a paz que só Ele pode oferecer. Além de ser um momento de entrega, a oração é também um momento de fortalecimento espiritual. Quando oramos, nos aproximamos de Deus e, ao mesmo tempo, afastamos as distrações e dificuldades do dia a dia. A oração é como uma fortaleza que nos protege das tentações e das tribulações. Em momentos de fraqueza, ela nos dá a força necessária para continuar nossa jornada com confiança. É na oração que encontramos consolo nas horas de tristeza e discernimento nas horas de dúvida. Deus nunca nos abandona e, através da oração, Ele nos fortalece para enfrentar qualquer desafio. Por fim, a oração nos conecta com a vontade de Deus. Muitas vezes, oramos pedindo por algo específico, mas é importante entender que a oração também nos prepara para aceitar a vontade de Deus, mesmo que ela não seja a mesma que a nossa. A oração não é um meio de forçar Deus a realizar nossos desejos, mas uma oportunidade de alinhar nosso coração com os planos divinos. Quando nos entregamos à vontade de Deus, confiando que Ele sabe o que é melhor para nós, estamos vivendo uma oração verdadeira. Deus, em sua infinita sabedoria, sempre responde nossas orações de acordo com seu perfeito plano para nossas vidas. O perdão é uma das mensagens mais poderosas que Cristo nos ensinou. Em Mateus 6,14, Jesus nos fala: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. O perdão é uma escolha que fazemos, não apenas para libertar os outros, mas também para libertar a nós mesmos. Quando guardamos rancor ou raiva, estamos carregando um fardo emocional que pode nos consumir por dentro. O perdão, ao contrário, traz cura para o coração, pois nos permite soltar o peso da mágoa e encontrar paz. Embora perdoar nem sempre seja fácil, especialmente quando fomos profundamente feridos, é um ato que nos liberta e nos permite viver de forma mais plena, como Deus deseja para nós. Perdoar não significa esquecer o que aconteceu, nem justificar os erros do outro. Significa, sim, escolher não deixar que a dor ou o erro controle nossa vida. Jesus nos ensinou a perdoar até 70 vezes 7,
Mateus 18, 22. O que nos mostra que o perdão deve ser um ato contínuo, não condicionado a uma única ação. Ele é um processo de cura que deve começar dentro de nós. Quando decidimos perdoar, estamos liberando não apenas o outro, mas também a nós mesmos, de uma prisão emocional que nos impede de avançar. O perdão é um caminho de libertação que nos aproxima mais de Deus, pois ao perdoarmos, imitamos o caráter de Cristo, que nos perdoou na cruz. A falta de perdão pode trazer sérias consequências para a nossa saúde emocional e até física. Estudos demonstram que o ressentimento e a mágoa podem levar a problemas como estresse, ansiedade e até doenças cardiovasculares. Isso porque o corpo e a mente estão profundamente conectados. Quando nos recusamos a perdoar, estamos alimentando um ciclo negativo que afeta nossa paz interior e nossa relação com os outros. Ao praticarmos o perdão, podemos quebrar esse ciclo, trazendo cura para nosso ser por completo. O perdão nos permite viver de forma mais leve e saudável, pois ao liberar os outros, liberamos também nosso próprio espírito de toda a dor acumulada. O perdão também é essencial para restaurar relacionamentos. Muitas vezes em nossos relacionamentos, seja com familiares, amigos ou até mesmo com colegas de trabalho, ocorrem desentendimentos e conflitos. Se não perdoamos, esses conflitos podem se tornar barreiras que afastam as pessoas de nós. O perdão abre o caminho para a reconciliação e para a restauração da harmonia. Quando decidimos perdoar, estamos criando um espaço para a cura nas nossas relações, permitindo que a confiança e o amor possam ser restaurados. O perdão é, muitas vezes, o primeiro passo para restaurar o que foi quebrado, e é um reflexo do amor incondicional que Deus tem por nós. Finalmente, o perdão é uma chave para a verdadeira liberdade espiritual. Quando perdoamos, não estamos apenas libertando os outros, mas também permitindo que o amor de Deus preencha nosso coração. O perdão nos aproxima de Deus, pois Ele nos perdoa constantemente e deseja que façamos o mesmo pelos outros. Ao perdoar, estamos vivendo em obediência ao que Cristo nos ensinou e experimentando a liberdade que vem de seu perdão. O perdão não é apenas uma bênção para os outros, mas uma grande bênção para nós, pois traz paz, restauração e a oportunidade de viver uma vida mais plena em Cristo. A caminhada cristã nunca foi pensada para ser feita de forma solitária. Desde os primeiros dias da igreja, vemos que os cristãos se reuniam em comunidade, compartilhando suas vidas, orações e desafios. A Bíblia nos ensina que a igreja é o corpo de Cristo, e cada membro tem uma função vital dentro dessa comunidade. 1 Coríntios 12, 12 e 27. Ser parte de uma comunidade cristã não é apenas uma questão de frequentar cultos ou eventos, mas de se conectar profundamente com outros irmãos e irmãs na fé. A comunidade cristã oferece apoio, encorajamento e, principalmente, uma forma de viver a fé de forma coletiva, onde a união em Cristo fortalece a caminhada de todos. A Bíblia nos chama a ser uns aos outros em muitas passagens. Em Efésios 4, 2, 3, Paulo nos exorta a viver com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Isso significa que a vida cristã não é apenas sobre o que recebemos, mas também sobre o que oferecemos aos outros. Quando estamos juntos como corpo de Cristo, temos a oportunidade de servir uns aos outros, de ajudar a carregar os fardos e de edificar a fé dos que estão ao nosso redor. A igreja é um lugar onde o amor é praticado de forma concreta, onde a compaixão e o cuidado pelas necessidades do próximo são fundamentais. Além disso, a comunidade cristã é essencial para o nosso crescimento espiritual. Jesus disse em Mateus 18, 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Quando nos reunimos em nome de Jesus,
Ele se faz presente em nosso meio, oferecendo direção, conforto e força. A troca de experiências e ensinamentos entre os membros da igreja fortalece nossa fé e nos ajuda a amadurecer espiritualmente. A comunhão com outros cristãos proporciona um espaço seguro onde podemos compartilhar nossas lutas, dúvidas e vitórias, sabendo que não estamos sozinhos. É na comunidade que encontramos mentores, amigos e apoio espiritual, todos fundamentais para a nossa jornada. A igreja também tem um papel importante na evangelização. Em Atos 1:8, Jesus nos ordena a ser suas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. A missão de espalhar o Evangelho não é algo que devemos fazer sozinhos, mas em conjunto com outros crentes. Quando a comunidade cristã se une para cumprir a grande comissão, ela tem um impacto muito maior. A força da comunidade é multiplicada quando juntos proclamamos as boas novas de Cristo e trabalhamos para fazer a diferença no mundo ao nosso redor. A igreja é a luz do mundo e juntos, como corpo de Cristo, podemos refletir essa luz em todas as áreas da sociedade. Por fim, a comunidade cristã é um reflexo do reino de Deus. Jesus orou em João 17:21 para que seus seguidores fossem um, assim como ele e o Pai são um. Quando nos unimos em amor e fé, estamos demonstrando ao mundo o que é o reino de Deus. A igreja deve ser um lugar de acolhimento onde todas as pessoas, independentemente de sua história ou situação, são recebidas com graça. Quando vivemos em harmonia, compartilhamos a paz de Cristo e mostramos ao mundo o poder transformador de seu amor. A verdadeira comunidade cristã é um lugar onde a unidade e o amor prevalecem, onde o testemunho de Cristo se torna visível em nossas relações e ações. A santidade é um dos maiores chamados que Deus nos faz. Em 1 Pedro 1,16, somos lembrados de que sede santos porque eu sou santo. Deus, em sua perfeição, nos chama a refletir sua natureza em nossas vidas. Viver em santidade não significa viver uma vida sem falhas, mas significa buscar uma vida que honra a Deus em todos os aspectos. É um chamado diário para nos afastarmos do pecado e nos aproximarmos de Deus, permitindo que sua presença transforme nosso caráter, pensamentos e ações. A santidade é um processo contínuo de amadurecimento espiritual, onde nos esforçamos para viver de acordo com os padrões divinos, sabendo que nossa força vem de Deus, não de nossas próprias habilidades. Viver em santidade envolve uma escolha consciente de viver de acordo com os princípios de Deus. Não é algo que acontece automaticamente, requer disciplina, dedicação e, acima de tudo, a ação do Espírito Santo em nós. Em Romanos 12:1, Paulo nos exorta a apresentar nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso significa que cada parte de nossa vida, nossas palavras, ações, relacionamentos e até nossos pensamentos deve ser entregue a Deus como uma oferta. A santidade não se limita a um aspecto da vida, mas deve permear todas as áreas de nossa existência. É em nosso cotidiano que mostramos ao mundo que somos filhos de Deus, chamados para viver de maneira distinta. A santidade não é alcançada apenas por evitar o pecado, mas também por buscar ativamente a presença de Deus. Em Mateus 5:8, Jesus diz: "Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus." A pureza de coração é essencial para a santidade, pois Deus não olha apenas para nossas ações externas, mas para as intenções do nosso coração. Vivemos em um mundo cheio de distrações e tentações, mas a verdadeira santidade começa em nosso interior, quando permitimos que Deus purifique nossos corações e nos transforme à sua imagem. Isso implica em buscar continuamente a pureza, o arrependimento e a renovação diária em Cristo.
Além disso, viver em santidade nos separa para um propósito maior. Como cristãos, somos chamados a ser luz no mundo. Mateus 5,14. Quando vivemos em santidade, nossas vidas se tornam um testemunho do poder transformador de Deus. Ao nos afastarmos das práticas mundanas e vivermos conforme os princípios divinos, mostramos aos outros o que significa viver de acordo com o reino de Deus. Nossa santidade não é para nossa glória, mas para a glória de Deus, para que Ele seja conhecido e adorado. Nosso exemplo de vida santa pode levar outros a Cristo e impactar positivamente a sociedade em que vivemos. Finalmente, viver em santidade nos prepara para a eternidade. Em Hebreus 12:14, somos exortados a seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santidade é o caminho para estarmos plenamente em comunhão com Deus, tanto na terra quanto no céu. Ao viver uma vida de santidade, nos preparamos para aquele grande dia em que estaremos na presença de Deus para sempre, livres de toda dor e pecado. A santidade nos aproxima de Deus e nos conforma à sua vontade. E é isso que nos permitirá desfrutar da vida eterna que Ele preparou para nós. Ao viver santamente, já experimentamos um pedaço do céu na terra, vivendo em comunhão com o nosso Criador. A cada um de nós, Deus oferece a oportunidade de viver uma vida cheia de propósito, libertação e amor. Quando decidimos abraçar a fé, a oração, o perdão, a comunidade e a santidade, não estamos apenas seguindo uma lista de práticas religiosas, estamos moldando nosso destino eterno. A verdade é que nossa jornada aqui é uma preparação para aquilo que está por vir. Não se contente com uma vida medíocre, busque a plenitude que Deus tem para você. Cada um desses pilares é uma chave que abre portas para uma vida extraordinária em Cristo. Então, não perca mais tempo. Decida hoje viver com fé, com oração, perdoando em comunhão com os irmãos e, acima de tudo, buscando a santidade. O melhor da vida cristã está diante de você, e é hora de tomar posse dessa transformação radical.